Irmãos, eu comecei há uns 3 domingos atrás. Obrigado, irmã. Obrigado, Deus abençoe. Tá. Comecei uns 3 domingos atrás a ministrar. Aliás, eu ministrei uma palavra que eu falei para os irmãos que eu dei o tema de This is Us. Estes somos nós, é isso aí? Isso aí, Ronaldo, me ajuda? Que fala a respeito da nossa identidade como igreja. E mais importante do que isso, irmãos, fala a respeito dos nossos valores. É muito importante que você tenha clareza dos nossos valores, para que você saiba onde que nós queremos chegar. Você sabe, nós somos uma igreja com propósito, amém? Amém. Amém, por isso, irmãos. Já pensou se a gente não tivesse direção, não tivesse propósito? Isso é muita glória, irmão, sabe? Eu já vi lugares que não tem direção, e isso é terrível, porque você quando tem direção, você não chega a lugar nenhum. Então eu louvo a Deus, porque Deus sempre colocou na minha vida pessoas que tinham propósito, que tinham direção, que tinham objetivos, né? E nós somos uma igreja nesse perfil, irmãos. Nós temos direção de Deus, sabemos aonde nós queremos chegar. Isso é determinado pelos nossos valores, por aquilo que nós cremos, né? E uma das coisas mais importantes da base daquilo que nós fazemos, eu posso dizer para você que é o sacerdócio. Fala comigo essa palavra assim, sacerdócio. Você sabe, isso foi uma verdade escondida da igreja por muito tempo. Aliás, eu quero dizer para você que o sacerdócio sempre esteve no coração de Deus, né? E quando Deus estabelece o homem sobre a terra, Ele criou o homem com uma vocação, com um propósito. Sabe, até hoje eu não conheço ninguém que criou algo e não deu um propósito para aquilo. Você já viu alguém falar assim, não, eu vou criar uma ferramenta e depois eu vou descobrir para que ela vai servir? Você já viu alguma coisa parecida assim? Eu sei que às vezes eu faço na cozinha isso, eu vou catando todos os restos na geladeira, vou vendo o que vai dar isso aqui, e aí dá uma comida gostosa, só que aí eu já não tenho a receita, né? Não tem como replicar de novo. Mas você sabe, tudo que a gente faz, ele possui um objetivo. E sabe, com Deus não é diferente, irmãos. A gente não pode viver ignorando que Deus, quando criou a gente, Ele também fez com um objetivo. Deus também criou você para um propósito. Fala assim, propósito. Então isso vai definir a sua vida, porque uma vez que você tem consciência disso, você só tem 2 alternativas. Quantas? Eu estou só checando se os irmãos, está vendo como os irmãos agora já estão mais conectados? Você só tem 2 alternativas. Ou você vai viver aquilo que é o propósito de Deus para você, ou você vai viver aquilo que você deliberadamente decidiu que não é o propósito de Deus para você. Não, eu não quero, e é um direito teu fazer isso, eu não quero viver aquilo que Deus estabeleceu para mim. Eu quero viver minha vida do meu jeito. É um direito seu, mas é importante que você tenha uma escolha que seja consciente. E a primeira dela é isso, é entender o propósito, né? E você sabe, essa é uma pergunta que não é só aqui entre nós que nós fazemos, mas se você for ler os pais da filosofia, o homem ele sempre quis descobrir o seu propósito, o seu chamado, o motivo, o porquê da sua existência. Mas você sabe, nós não precisamos entrar na crise desses filósofos, porque a Bíblia ela fala qual que é o nosso propósito. A Bíblia ela diz o que é que nós viemos fazer aqui. E uma vez que nós entendemos, como eu falei, nós temos a escolha de fazer o propósito, de cumprir esse propósito, ou de viver a nossa vida ignorando o propósito. Sim ou não? Então veja, o propósito que Deus criou, eu posso dizer para você, que está aqui dentro do sacerdócio. Então nós somos criados com o objetivo de sermos sacerdotes. O que é o sacerdote, irmãos? Qual que é o papel do sacerdote? Sacerdote é aquele que é o ministro do Senhor. Eu sei que o pessoal que é
que vem de igrejas mais antigas, né? A gente costumava chamar essas pessoas de levitas. Não é que eles levitavam não, irmãos. É que na Bíblia, se você olhar no Velho Testamento, tinha a tribo de Levi, né? E dali os levitas, né? Os descendentes de Levi, que eram responsáveis pelo trabalho no templo. Ou seja, eles eram os sacerdotes do Senhor. Eles eram os ministros do Senhor. Você sabe, a tribo de Levi acabou. Hoje nós somos da tribo de Judá. Mas o ministério sacerdotal, ele permanece. Aliás, isso também é outra coisa interessante, porque é muito claro na Bíblia que Deus ele se revelou ao povo judeu, né, aos hebreus, né, que se tornaram da tribo de Judá os judeus, né? E muitas pessoas acham que o propósito de Deus era apenas salvar esse povo, né? Mas é muito claro lá, você olha, por exemplo, Isaías, ele é muito claro quando ele fala que Deus escolheu o povo hebreu, a tribo de Judá, para se manifestar a todos os povos da terra. Então veja, eles eram os sacerdotes. Então o sacerdote é aquele que expressa o Senhor. É aquele que ministra ao Senhor, é aquele que trabalha para o Senhor, mas é aquele que expressa ao Senhor. Então veja, quando Deus cria o homem, a ideia dele era que o homem fosse o seu representante. Como assim, pastor? Onde é que isso está na Bíblia? Lá na primeira página da tua Bíblia está dizendo isso. Em Gênesis 1 fala, faremos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus entregou ao homem o seu caráter, a sua autoridade, para que ele exercesse domínio sobre a terra. Ou seja, o homem tinha uma função sacerdotal. O propósito de Deus era que quando toda a criação olhasse para o homem, o ser humano, ele enxergasse a Deus. Ou seja, o homem era o sacerdote de Deus ali. Amém? Gênesis 1, 26. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, veja, o homem era o sacerdote. Mas aí nós sabemos que a história não foi bem assim, né? A Bíblia fala que o homem pecou, o homem caiu em pecado, e agora o homem não tinha mais imagem de Deus. Romanos fala, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não tínhamos mais a glória, não tínhamos mais a imagem de Deus. E aí nós começamos a história de Deus reconstituindo essa imagem de sacerdócio no seu povo. E você sabe, o homem, quando ele não exerce o sacerdócio, quando ele não exerce o governo, sabe qual que é o resultado disso? Ele vai se tornar escravo do Egito. Ele vai lá trabalhar para Faraó. Você sabe, irmãos, se você não exercer governo, você vai ser governado. E eu não estou falando governar sobre homens. Eu estou falando governar sobre a autoridade que Deus te deu. Uma vez que o homem abriu mão disso, ele se torna agora escravo. E a história vai mostrando, o povo hebreu foi parar lá no Egito e se tornou escravo de Faraó. 400 anos como escravo, até que a Bíblia fala que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E aí o que Deus faz? Tira o povo lá do Egito. Os irmãos estão me acompanhando? Os irmãos conhecem essa história? Aleluia. Aí Deus tira aquele povo do Egito, leva lá para o deserto. O deserto não era o objetivo de Deus, mas o deserto era o lugar onde Deus ia treinar aquele povo. Treinar para quê, irmãos? Treinar para quê? Para voltarem a ser a imagem e semelhança de Deus, para serem sacerdotes. Olha o que fala Êxodo 19, 5. Agora, pois, olha só, isso aqui, Deus falando com o seu povo, né? Lá no deserto, logo depois de tirar eles do Egito. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Vocês acharam o Êxodo 16? Está lá no verso 6.
vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Qual que é o propósito de Deus, irmãos? Os irmãos têm que entender o seguinte, que a vontade de Deus, ela nunca muda. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então veja, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem para que fosse sacerdote, para que ele exercesse o sacerdócio. O homem deliberadamente escolheu outro caminho, como você pode escolher também outro caminho. E aí, você sabe aquele filho que resolve desobedecer o pai? E o pai fala assim, vamos deixar para ver até onde que isso vai dar? O pai está cuidando, mas ele fala, não, vamos deixar, vamos ver. Você quer fazer diferente? Então faz, meu filho. E foi. E o homem foi se enrolando. Virou uma nação, foi parar lá no escravo, virou escravo. O resultado da escolha do homem, quando ele não quis ser sacerdote, foi resultar em ser escravo lá no Egito. Aí Deus esperando, até o dia que o povo fala, não, Deus, me socorre, eu não aguento mais ser escravo. Então Deus fala, agora eu vou tirar vocês aí do Egito. Aí Deus tira. E aí chega lá no deserto e fala o que para o povo? Olha, tanto tempo que eu estava esperando, né? Mas tudo bem, agora que vocês estão aqui, deixa eu dizer o que está no meu coração. Eu quero que vocês sejam os meus sacerdotes. Era isso que eu queria que Adão fosse. Mas ele escolheu errado, tudo bem, se deu mal, foi até onde estava aqui, vocês viraram escravo, mas agora que vocês cansaram de ser escravo, cansaram dessa brincadeira, vem para cá e agora vocês serão meus sacerdotes. Está aqui, Êxodo 19:6. E vos me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aqui é Deus falando com Moisés. Amém? Está claro que a vontade de Deus é ter uma nação de sacerdotes? Aí o que aconteceu? Moisés foi transmitir agora essa mensagem para o povo. Certo? Olha no capítulo seguinte agora, em Êxodo 20, no verso 19. O que o povo respondeu a Moisés quando ele ouviu isso? Então Moisés chegou para o povo e falou, olha, Deus quer que vocês sejam os sacerdotes. Olha o que o povo responde em Êxodo 20, 19. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus queria que eles fossem os sacerdotes. O que o povo falou? Não, Moisés, deixa você mesmo, fica você sozinho, fala você com Deus e você fala conosco. Fala assim, não fale e não fale Deus conosco. Sabe que coisa triste isso, irmãos? Deus queria levantar uma nação de sacerdotes, mas aí o povo, o que o povo fez? O povo não quis. O povo falou, não, é melhor que tenha um sacerdote, que tenha alguém que faça esse meio de campo aí. Mas você sabe, irmãos, essa nunca foi a vontade de Deus. E aí você sabe, a história, por causa dessa escolha do povo, a história que é relatada lá no Velho Testamento da sua Bíblia foi essa. Deus escolheu então uma tribo de sacerdotes, e dentro da tribo de sacerdote tinha um único homem que era chamado de sumo sacerdote. E ele quem ministrava ao Senhor. O povo todo ficava ali só assistindo, né? Só na expectativa, só escutando a ele, né? O representante de Deus, né? Isso aí é a história no Velho Testamento. Pergunto para você, essa é a vontade de Deus, irmãos? Sim ou não? Que tenha um sacerdote, todo mundo aqui fica consultando com o sacerdote. Pergunto para você, o plano de Deus pode ser frustrado? Não. Aí Deus o que faz? Ele vai lá e envia Jesus. E aí Jesus, a Bíblia fala que ele... Porque qual que era o medo do povo? Olha aqui em Êxodo 20. Olha o que fala assim. Disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. O pessoal tinha medo de morrer, irmãos. Por quê? Deus é santo, Deus é puro. E o povo tinha pecados. Então eles tinham medo de ministrar ao Senhor e morrer queimado.
em outras palavras, né? Esse era o medo do povo. Então Deus fala, eu vou enviar Jesus, Ele vai te lavar dos seus pecados, e aí você agora vai poder falar comigo, e não vai ter perigo de você morrer, amém? Então olha o que diz Apocalipse 5, no verso 9, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, falando de Jesus, e com o seu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, toda língua, todo povo e nação, e para o nosso Deus, preste atenção, nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, 9, verso 9 e 10. Então veja, Jesus ele veio para quê, irmãos? Para nos resgatar a posição de sacerdotes. Então veja, na nova aliança, tudo bem, no Velho Testamento, na antiga aliança, o povo escolheu, e Deus aceitou a escolha do povo, que houvesse um único sacerdote, e o povo simplesmente não se achegasse a Deus. O povo falou, não, nós vamos obedecer o sacerdote, e você vai falar, e o sacerdote fala com Deus. Mas veja, essa nunca foi a vontade de Deus. E aí Deus envia Jesus, Jesus nos limpa do pecado, e a Bíblia fala agora que Deus nos constituiu agora como reis e sacerdotes. O que muda, irmãos? Qual que é a função do sacerdote? Representar a Deus, ministrar ao Senhor. Então veja, hoje todos nós somos sacerdotes. Amém? É fácil de entender na mente, mas é difícil da gente viver isso. Estou fazendo só uma introdução aqui para você entender onde eu quero chegar. Porque veja, se você entender que esse é o propósito de Deus, a sua vida vai mudar. Amém? Por quê? Como nós temos o modelo do Velho Testamento, a nossa tendência é o quê? Ainda achar que existe o sacerdote. Então veja, nós temos a igreja onde... e tem igrejas, né, igrejas muito antigas que ainda têm a figura do sacerdote, né? Pra você ter uma ideia, na religião católica o Papa ainda é o representante de Deus. Mas veja, hoje a Bíblia fala que todos nós somos os representantes, todos nós somos os sacerdotes, amém? Mas eles têm base bíblica para isso? Tem base, mas aonde? Na velha aliança, porque na velha aliança era um homem que era o mediador. Mas deixa eu contar para você hoje, não é a vontade de Deus que nós vivamos dessa forma. Você imagina que Deus quer uma casa cheia de filhos, mas apenas um filho conversa com ele? Não, pode deixar, eu chamo o mais velho aqui, eu dou os comandos para ele, e ele passa para a turma toda. Não é essa a vontade de Deus. Deus quer filhos que se relacionem com Ele. Se Ele quisesse se relacionar com uma pessoa, Ele não criava a humanidade, Ele criava uma pessoa. A quarta pessoa da Trindade estava resolvido. Mas não, Deus quer uma nação santa. Deus quer uma nação sacerdotal. E se você não entender isso, você corre o risco de viver a sua vida ignorando o que Deus queria que você vivesse. Agora, todo o sistema religioso pressupõe o sacerdote. Não tem jeito. É um mediador, é alguém que fala, é o cacique da tribo, não tem jeito. E porque a gente está acostumado com esse modelo antigo, a gente ignora a vontade de Deus, que é que todos nós sejamos sacerdotes. Você sabe, irmãos, isso que eu estou falando aqui, como eu disse, aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando Ele morre, Ele acaba com o sacerdote. A Bíblia fala em Hebreus que Ele se torna agora o sumo sacerdote e todos nós nos tornamos sacerdotes. E deixa eu dizer, a igreja que Jesus estabeleceu, lá logo depois que Ele morre, a igreja ali em Atos, ela entendeu isso. Você não vê aquela igreja com líderes no sentido de sacerdotes. Todos os crentes ali eram ministros do Senhor. É claro que você não vai achar na nossa Bíblia assim, olha, o culto era desse jeito, 2 pontos. O pastor fazia o café da manhã às 10 horas, 10h30 a gente começava o culto, tinha o louvor. Não é assim que você vê. Mas se você olhar atentamente na sua Bíblia, aquela igreja de Atos fala isso.
Por exemplo, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: olha, numa reunião, ou seja, na reunião da igreja, e vocês precisam também entender uma coisa, irmãos, que a reunião não era desse tamanho aqui não. Como que era a reunião da igreja? A igreja, primeiro que ela se reunia em casa. Se você olhar o final do capítulo de Romanos, fala assim, o apóstolo Paulo, olha, saudação para a igreja que se reúne lá na casa de Atlas, saudações para a igreja que se reúne lá na casa do Ciclano, saudações para a igreja que se reúne na casa do Cristiano e da Mari France. Era desse jeito, a igreja se reunia em casas, amém? Então não era muito grande, né? Principalmente porque os novos convertidos, a maioria deles eram escravos. Então, eram casas pequenas, eles se reuniam cedinho, tipo 5 da manhã. E ali eles cultuavam o Senhor. Mas como que era essa reunião? Tinha um pastor? Não tem como. Você imagina que cada grupinho ali, eram mais 8 pessoas talvez, e eles tivessem, se numa pregação ali de Pedro, 3.000 se converteram, quanto que é 3.000 dividido por 8? 3.200 por 8. Eles tinham 400 reuniões, mas não tinha 400 pastores. Como que funcionava essa reunião? Aí você vê, está lá, subentendido uma das cartas de Paulo. Olha, numa reunião, um tem salmo, o outro tem uma palavra profética, o outro tem uma palavra de conhecimento. Ou seja, todos aqueles crentes, eles entenderam que eles eram sacerdotes, todos tinham dons, porque veja, todos nós temos dons, amém? Nós podemos não usar, mas todos nós temos dons. Se você olha em Mateus 25, uma parábola que Jesus conta, parábola dos talentos, ele fala que ele tinha 3 servos, e que os 3 servos receberam talentos, ou seja, 100% dos servos receberam talentos. Quem é servo aqui, irmão? Quem é servo de Jesus? Então você recebeu o talento. Se você usa ou não é outra coisa. Mas a igreja que você vê funcionando ali, em Atos, que foi a igreja que Jesus estabeleceu, era uma igreja onde todos os crentes tinham um papel, todos eles funcionavam, todos eles ministravam ao Senhor. Então, todos eles eram sacerdotes. Amém? Então esse é o modelo. Esse é o modelo. O que acontece? A igreja foi crescendo, foi caminhando. Chega no ano 300, talvez você já conhece um pouco de história. O Império Romano se converte ao cristianismo, né? E a religião que não era a religião cristã, a religião oficial do Estado, para você ter uma ideia, Roma era a maior potência mundial. Ele dominava todo mundo. Então ela que ditava as regras. Então ela fala, a partir de hoje o idioma oficial aqui é o grego. E acabou. Ele que era Roma quem decidia. Então no ano 300 o imperador romano se converte ao cristianismo e fala, a partir de hoje a religião aqui é a religião cristã. Acabou e não tem papo. Se você não é cristão, você está com um problema com o imperador, né? Tem um desenho que chama A Moda do Imperador, não é isso? Quem tem filho pequeno aí já deve ter assistido, né? A onda do imperador, né? O imperador mandou, você tem que fazer. Então veja, do dia para a noite, todos aqueles templos pagãos que existiam, né? Que eles ofereciam aos deuses pagãos, né, os sacrifícios, agora virou tudo crente, tudo bonitinho, né? Imagino que aqueles sacerdotes pagãos tiveram que rapidinho fazer um cursinho da Bíblia, né? E agora nós somos cristãos. Maravilha. Oh, Jesus, ajuda. E aí você institui de novo aquilo que era o padrão do Velho Testamento. O povo assistindo o culto, e um sacerdote, aquele que estudou, aquele que teve acesso à Bíblia. Irmão, você tem uma ideia, até o ano de 1500 a Bíblia era em latim. Ninguém podia ler a Bíblia. Quem que lia a Bíblia? Era só o sacerdote, era só o padre, era só o ministro que estava aqui. De tão a sério que ele levava. Ninguém tinha acesso a Deus. Você precisava de um mediador. Agora eu pergunto para você, essa era a vontade de Deus? Não, irmãos. Então do ano 300 até o ano 1500 foi esse o padrão da igreja, foi esse o padrão. Nós temos o clero e nós temos a plebe, né? O clero é aquele núcleo de sacerdotes, uma minoria, e você tem a grande massa que só pega carona, que só vai assistir, que só
acompanha, né, aquilo que o sacerdote está fazendo. Por que até 1500, irmãos? Porque no ano de 1500, claro que a gente fala o ano de 1500 como um marco, mas isso não aconteceu de um dia para a noite. Isso Deus veio trabalhando no coração de grandes homens de Deus, né, no seu tempo, mas a gente escolheu Martinho Lutero porque ele foi o cara que botou para fora isso, que era o pensamento generalizado ali na sua época. E Martinho Lutero, que era um padre católico, ele fala, não, gente, está errado isso aí. Primeiro que ele começa a traduzir a Bíblia, do latim para o alemão, que era a língua materna dele. Porque ele queria que as pessoas lessem a Bíblia. E lendo a Bíblia, ele chega e fala, mas espera aí, esse negócio do sacerdote de um grupo pequeno não existe mais. Deus quer que todos sejamos sacerdotes. E aí, né, esse mais alguns pontos, né, um deles é a graça também. A gente acha que agora a videira vem com essa história da graça. Não, isso aí começou lá em 1500 com Martinho Lutero. E aí ele propõe uma reforma na Igreja Católica. A Igreja Católica não aceita, expulsa ele, começa a perseguir ele, e ele começa a se reunir com outras pessoas que acreditavam na mesma coisa. E aí funda a Igreja Luterana, e dali, né, nós temos a igreja na Inglaterra, a Igreja Presbiteriana, são as mães das igrejas hoje que nós chamamos de evangélicas, né? E das igrejas reformadas ou protestantes, né? Protestante era um nome pejorativo. Vocês protestam, né? Mas talvez o nome mais bonitinho teologicamente é chamar de igreja reformada. Que reforma que foi preciso? Uma correção de rota, irmãos, porque nós acreditamos que todo crente ele é um sacerdote. Então, quando você ignora isso, irmãos, você está ignorando aquilo que Jesus fez por você. Nós lemos aqui em Apocalipse que Jesus morreu para que nós fôssemos constituídos uma nação de sacerdotes. Você cospe na cara de Lutero, você fala, não, para você não adianta nada, você morreu à toa, você foi perseguido à toa, porque eu prefiro viver do outro jeito. Mas deixa eu te contar, essa não é a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos sacerdotes, amém? Até esse momento eu espero que você já tenha entendido isso. Porque agora eu vou passar no segundo ponto. Se você entendeu que você precisa ser um sacerdote, talvez a pergunta que você faça, a pergunta que eu fiz um dia na minha vida, eu falo, Senhor, como eu vou me tornar um sacerdote? Como eu posso exercer o ministério? Como que eu posso ser um ministro do Senhor? Aí, irmãos, e aí você tem que entender que o chamado, ele é divino. O chamado é de Deus. A nossa igreja, como denominação, igreja videira, não chama ninguém. Não tem, eu fui chamado, não, eu fui chamado por Deus, não pela igreja. Mas aí entra a igreja, como instituição, para te capacitar, para permitir que você possa exercer o teu ministério. Lembra que eu falei que nós somos uma igreja com propósito? E eu falar, esse valor aqui está no centro do nosso coração, porque nós entendemos que a vontade de Deus é que cada crente seja um sacerdote, cada crente seja um ministro. Então o nosso papel como instituição não é chamar você para ser um ministro, mas se você entendeu que você é um ministro, o nosso papel é abrir caminho para que você possa cumprir tudo aquilo que Deus quer para a sua vida, é te equipar. Quando você olha na Bíblia os dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, que mais fugiu? O mestre, você vai olhar ali os dons ministeriais na Bíblia, em Efésios, fala que todos eles são para equipar os santos. Porque no pensamento clericalista, o que é? Não, quem evangeliza é o evangelista. Então a nossa igreja tem um departamento de evangelismo. Aí alguém chega para você, mas você evangeliza? Não. Nós temos um departamento lá na igreja que evangeliza. Mas você louva ao Senhor? Não, tem um grupo de louvor que louva para mim.
Você ora? Não, tem as irmãs quarta-feira que ora para mim, eu só anoto os pedidos. Você está entendendo esse pensamento de terceirização? Mas convenhamos, irmãos, a igreja se tornou isso. Toda vez que a gente está cantando louvor aqui, você está aí só olhando, o que você está fazendo em outras palavras? Você está terceirizando o seu louvor. A gente não louva aqui para você assistir. A gente conduz a igreja para louvar. Então, vocês estão entendendo que nós temos que entender o que está por trás de tudo para que você possa compreender o que está acontecendo aqui. Quando eu fico pegando no pé do irmão para fazer alguma coisa, eu não estou atrás de empregado, não. Eu estou ensinando o irmão a ser ministro, a ser sacerdote. Então, tudo que nós fazemos aqui, tem isso aqui no centro do nosso coração. Então aqui eu combinei com o Hilton, nós vamos começar com uma oração de manhã, ok. Só que eu falei, Hilton, não é você que vai orar, você vai dar comando para o pessoal. Agora agradece, agora pede pela sua família. Agora... Porque veja, orar, ele não precisa orar aqui no microfone, mas ele ora na casa dele, ele ora o tempo inteiro, de 1 em 1 hora, toca o celular dele, ele ora. O homem é uma máquina de oração, ele não precisa orar mais aqui na frente. Mas aqui na frente, o nosso papel é o quê? Conduzir os ministros a levar a mesma vida de oração que ele, amém? Quando eu venho ministrar uma palavra aqui, irmão, eu já sei a palavra. Sim ou não? Isso aqui que eu estou pregando para você, eu já estudei durante a semana, não precisava vir aqui falar. Eu estou falando por você. Entendeu? O cara que não veio no culto, eu não perco nada com isso. Ele é que está perdendo de crescer, entendeu? Então veja, tudo que nós fazemos é em função de equipar os santos para serem sacerdotes. Então se você entendeu que esse é o propósito de Deus, desde Adão, para o povo santo, Jesus morreu por isso, está lá em Apocalipse, e que você é um sacerdote, bem-vindo, aqui é o seu lugar, amém? Então nós somos uma igreja com propósito, tudo que nós fazemos é para te levar a isso. Então, na hora do louvor, nossa equipe aqui sabe, a gente fala entre nós, não é para a gente louvar, é conduzir a igreja a adorar. É para você, meu senhor, minha senhora, é para você adorar ao Senhor. Porque eu já vi, equipe de louvor que sobe, parece uma rádio FM, canta 10 músicas lá, vira as costas e vai embora, tipo uma apresentação. Não, não é assim. Nós estamos aqui para adorar como igreja, e isso está no centro do nosso coração. Aí veja, tudo que nós fazemos como igreja tem isso no centro do coração. Irmãos, quando nós nos tornamos uma igreja em células, agora você vai entender. Porque veja, tem muitas igrejas em célula. Eu conheci várias, eu andei em várias igrejas em célula. E eu ouvi de líderes de igreja os mais variados motivos porque era uma igreja em célula. Para dar um exemplo, eu, por exemplo, na minha adolescência, até onde eu conheci a Andressa, eu era numa igreja muito grande na minha cidade. Lá, na época, eram 3.000 membros. E o pastor falava, olha, nós somos uma igreja grande, mas temos o aconchego de uma igreja pequenininha. Como assim, pastor? Porque nós somos uma igreja de 3.000 membros, mas você tem as células onde você desfruta da comunhão como se fosse uma igreja pequena. É lícito, irmãos, fazer isso? Maravilhosa estratégia, perfeito. Você pode ter uma igreja de 100.000 membros e você ainda pode ter aquele gostinho daquele grupo, né, pequeno através das células. No problem, o lícito é justo. Eu conheci um outro pastor que falou assim, eu sou uma igreja em célula porque é difícil cuidar de muita gente. Tinha lá seus 300 membros, é impossível para um pastor cuidar de 300 membros. Então, eu tenho as células, eu cuido dos líderes, e os líderes cuidam do pessoal que está na sua célula. É uma forma de cuidar do povo. Está certo isso? Está certo. Se você olhar lá na Bíblia, o sogro de Moisés, Jetro, ele dá esse conselho para ele. Ele fala, olha, Moisés, você vai desfalecer aí, porque todo mundo vem resolver as coisas com você. Coloca líderes sobre 10, líderes de 100, líderes de 1.000, e aquilo que eles não der conta de resolver, manda procurar você. Até hoje isso aí é conhecido como estrutura de Jetro. Então célula serve para isso.
Agora, por que nós, como igreja videira, como Vine Church aqui nos Estados Unidos, decidimos ser uma igreja em célula? Porque nós acreditamos que é na célula onde nós treinamos os crentes para exercer o sacerdócio. Amém? Se eu falasse assim, fulano, vem fazer uma oração aqui na frente. O cara ia... Alguns, outros não. Mas na célula não. A célula é o lugar onde você começa a orar. Pessoa que, como eu falei, todo mundo recebeu o dom aqui. Isso está na palavra de Deus. Né? Mas às vezes o irmão não é experimentado no seu dom. Não sabe ainda discernir completamente como fluir no seu dom. Por exemplo, o dom, né, mais amado pelos crentes, a tal da revelação. Que na Bíblia é chamado de palavra de conhecimento. É lindo mesmo, porque Deus te dá a saber de uma situação que naturalmente era impossível você saber. Mas veja, a pessoa que começa a fluir nesse dom, onde é que ela vai treinar? Ela não vai chegar aqui na frente e falar, eis que vos digo. Não, ela vai começar na célula. Vai chegar para o irmão e falar, olha, estou sentindo no meu coração aqui tal coisa. Não sei se é bem isso. Né? O irmão vai falar, é mais ou menos isso. A pessoa vai treinando o seu dom, vai aprimorando. Aonde que é esse ambiente? É na célula, irmãos. Então veja, nós somos uma... Como eu falei, tudo que nós fazemos está com isso aqui no centro, no coração. Porque nós entendemos que essa é a vontade de Deus. Você pode ver que toda ministração aqui, que eu procuro trazer, todo ensinamento, é para equipar você como sacerdote. É falando daquilo que Jesus fez por você, daquilo que Deus espera que você fale, do propósito, porque nós entendemos que é isso aqui que Deus quer fazer conosco. Então, como eu falei, quando a gente ora aqui, na verdade é para levar você a orar. Quando a gente louva aqui, irmãos, eu espero que, em nome de Jesus, você entenda isso. É para você ministrar ao Senhor. É para você adorar. A gente dá só o tom aqui, dá só a nota. Mas quem tem que louvar é a igreja. Aliás, essa é uma coisa engraçada também, né? Que muita gente ainda acha que a igreja é o prédio onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. Então, quando fala, a igreja lá tinha que fazer tal coisa. Está falando de você, filho de Deus. A igreja é você. A igreja tinha que fazer tal. Então é você quem tem que fazer, uai. Porque a igreja somos nós. A igreja é a unidade dos sacerdotes. Então veja, nós temos que lutar contra isso, irmãos. Porque veja, tudo que o diabo quer é o quê? Uma nação imobilizada. Uma nação de crentes que não conhece isso. O que vocês acham que é melhor? O que é mais confortável para o diabo? Só o pastor que ora ou uma igreja inteira que ora? Esse é o problema, irmãos. Um homem não vai conseguir fazer nada. Aliás, Deus, quando chama Moisés, Deus falou, o negócio é salvar a nação inteira. Se você chegar aqui sozinho, você está reprovado. Deus não quer salvar um, Deus quer salvar todo mundo. Deus quer levar todo mundo a que se torne sacerdote. Então esse é um valor. Então quando eu falo, né, como eu falei, essa série de mensagens fala a respeito daquilo que nos define como igreja. Deixa eu dizer, esse talvez seja o principal valor que nos define como igreja, o sacerdote. Nós somos uma igreja de sacerdotes. Fala assim, eu sou sacerdote do Senhor. Amém. Agora, como eu falei no começo, você tem a decisão, você pode escolher viver o sacerdócio, ou como aquele povo ali, que eu li aqui em Êxodo, você pode falar, não, prefiro que Deus continue falando com você, pastor, e você continua falando comigo aqui, não tem problema nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira coisa, quem não exerce governo, se torna governado. E eu não estou falando só de governo natural. Eu estou dizendo de coisas espirituais. Aquele que não exerce sacerdócio na sua casa, o diabo toma esse lugar. E o diabo vai governar o seu lar.
aquele que não exerce sacerdócio sobre as suas finanças, Mamon vai exercer no seu lugar. Aquele que não exerce sacerdócio no seu trabalho, o diabo vai exercer no seu lugar. Essa é a primeira consequência. O homem, quando escolheu não exercer o sacerdócio lá em Gênesis, o resultado foi se tornar escravo lá no Egito. Foi desembocar lá no Egito como escravo. Essa é a primeira coisa quando você abre mão de ser sacerdote. Segundo, falta de propósito. Você vai passar uma vida medíocre, sem viver aquilo que Deus quer que você viva. Você vai viver uma vida comendo pela mão dos outros, ouvindo experiência dos outros. Já viu? Ah, não, porque lá a irmãzinha viveu tal coisa, não sei o quê. E você? Qual que é a tua experiência com ela? Ah, eu não tenho. Vai viver um evangelho de ouvir falar. Você nunca vai experimentar realmente aquilo que Deus tinha para você. Agora, terceiro, que é o mais importante, irmãos. Papai vai voltar e vai fazer conta com os filhos. E veja, essa conta, deixa eu só explicar para você. Estou falando que Deus vai mandar você para o inferno. Não, veja, quem te garante a salvação é o sangue de Cristo, amém? Agora, quem garante a sua posição no reino de Deus, a Bíblia fala que no reino de Deus nós vamos reinar com Cristo. Agora, deixa eu dizer, quem não quer reinar agora, quem não quer ser sacerdote agora, não vai ser promovido lá, irmão. Lá em Mateus 25, quando você olha na parábola dos talentos, tem uma coisa muito interessante lá. E ali fala a respeito desse momento do reino de Jesus, do reino milenar, né, de quando Jesus vier governar sobre a terra. Fala que haviam 3 servos e aquele senhor deu talento deu seus bens para aqueles 3 servos e se ausentou por um longo tempo. Voltando, quando ele vem prestar contas, ele chama aqueles servos e fala: e aí, o que você fez? O que você fez? Você não fez nada? Você não fez nada, filhão? Você fez alguma coisa? Aquele que fez, aquele senhor, ele pega o que ele tinha feito. Lembra? Vamos lembrar dessa parábola? Um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1. O que tinha 5 talentos, o que recebeu 5 dons, aquele senhor chega e fala o quê? Você dobrou os talentos, agora você vem aqui e entra para o gozo do seu Senhor, né? Vamos desfrutar agora daquilo que você conquistou. Mas ele desfrutou do quê, irmãos? Daquilo que ele fez enquanto o Senhor estava ausente. Você está me entendendo? A gente acha que é porque é uma doutrina, né? Aquelas doutrinas daqueles que acham que você tem que trabalhar para ser salvo. E eles acham que só o fato de ser salvo você vai ser recompensado. Afinal de contas, você trabalhou muito para a tua salvação. Mas como a gente entende que a salvação é de graça, você não pode ser recompensado por ser salvo. Não tem lógica. Se você ganhou a salvação, como é que você vai ser recompensado por ser salvo? Você vai ser recompensado pelas obras, pelo sacerdócio. E qual que é a recompensa? Aquilo que você se tornou aqui, você vai ser eternamente. Então quem é sacerdócio aqui, vai ser sacerdote eternamente na presença do Senhor. E quem não é nada, continua nada. Você não vai ser promovido, né? Você está entendendo, irmão? A gente investe tanto nas coisas seculares, né? A gente investe tanto para ter uma profissão, para aprender uma ciência, algo. E eu não acho errado, eu fiz isso na minha vida também. E às vezes coisas que são eternas, a gente ignora. A gente, não, isso aí deixa para lá, depois a gente vê. Depois não, meu amigo, depois você chega lá, não tem como mudar. O dia é hoje. Então aqueles que são sacerdotes hoje vão ser os sacerdotes do Senhor. Aqueles que são colunas da igreja hoje vão ser colunas da igreja eternamente. Sabe, eu quero ser um sacerdote. Eu quero ser alguém útil para o Senhor. Sabe, eu quero exercer aquilo pelo qual eu fui projetado, design, né? Na ciência tem como que eles falam? Design inteligente, design da criação. E aí talvez seja outro ponto que eu vou acrescentar aqui que eu não tinha falado. Que uma vez que você encontra o seu propósito,
você sente a realização. Você encontra a realização. Porque você foi feito para uma coisa. E todas as vezes que você não vive isso, é uma vida sem resposta, uma vida sem frustração, uma vida frustrada. Você sabe, nós podemos ter momentos de satisfação. Estava vendo uma pessoa explicando a diferença. Uma coisa é a alegria ela não é circunstancial. Outra coisa é satisfação é momentânea. Sabe, as pessoas, a maioria não vive uma vida de alegria, vive uma vida de satisfação. Ela tem momentos onde ela se tem satisfeito, porque a alegria você só encontra quando você encontra o teu propósito, quando você vive o propósito. O nosso propósito, irmãos, é sacerdócio. Sabe, então esse é o centro daquilo que nós fazemos. É isso que nos move. Eu quando venho aqui trazer uma mensagem, é isso que me move, é fazer com que cada crente que está aqui me escutando se torne um sacerdote, venha compreender, irmãos, tudo que nós fazemos gira em torno disso. Todo nosso objetivo, as nossas células, o louvor, as comunhões que nós fazemos, irmãos, sabem, comunhão é uma parte importante também desse aprendizado. É para que nós nos tornemos uma nação sacerdotal, uma igreja de sacerdotes, cumprindo a vontade do Senhor. Irmãos, não vai ter inferno que vai se levantar contra nós, quando todo crente se tornar um ministro. Nós somos uma igreja de ministros, amém? Ah, pastor, por último agora, e o pastor? Você disse que não tem mais sacerdote? Realmente, o pastor ele não é mais o sacerdote da igreja. O pastor é aquele que, na verdade, a função de pastoreio é a função de apacentar. E na nossa estrutura, quem mais apacenta são os líderes de célula, é quem está mais em contato com todos os irmãos. Mas o pastor ele exerce a função de bispo. Ah, pastor, vai querer inventar um cargo de bispo? Não, bispo é uma função, que é a função de governo, é a função de cuidar, de organizar, de decidir como que as coisas são estabelecidas e funcionam, né? Mas, por exemplo, agora a minha função é a de mestre, é a de ensinar a palavra. Mas sempre o objetivo é que esteja você ministrando ao Senhor. Então, como eu falei, lá na célula talvez seja o melhor ambiente para você ministrar ao Senhor. Lá você tem liberdade de falar. Aqui no culto, os irmãos ficam mais quietos. Mas por que quer também? Podia estar falando amém, podia estar dando glória a Deus, podia estar... Você sabe, irmão, você também pode participar. A Bíblia fala que quando dois concordarem na terra, que for ligado aqui, é ligado no céu. Você sabe o que significa a palavra amém? Assim seja. Então, quando eu falo assim, Deus vai te abençoar essa semana. Amém. É como se eu fizesse assim, desse um high five, ó. Tá ligado. Mas se você não fala amém, não está ligado. É Bíblia, é sério, irmãos. Você pode interagir com a mensagem, você pode receber, você pode se apropriar. A Bíblia fala que em Cristo Jesus, todas as promessas nós temos o sim. Sabia disso? Por isso nós dizemos amém. Eu já dizer, o sim você já tem, mas só funciona quando você liga, quando você fala amém. Eu tomo posse, é isso. Então veja, até no culto você pode ministrar ao Senhor. Então, irmãos, não percam a oportunidade. Sejam sacerdotes na hora do louvor, seja sacerdote na hora da oração, seja sacerdote na pregação, seja sacerdote em todo momento, porque você foi chamado para isso. Essa é a sua identidade. Eu gosto de brincar com os irmãos, uma pegadinha, eu falo, e aí, o que o irmão é? Geralmente a gente fala a nossa profissão, é ou não é? Ah, eu sou engenheiro. Não, eu sou professor. Não, você é sacerdote, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Essa é a tua identidade. Todo o resto se tornou resto. Ah, mas como é que você se mantém? Bem, para me manter, eu dou aula, eu projeto casa, eu trabalho no house clean, mas isso não é a minha identidade, não é o que me define. O que me define
é o sacerdócio. Eu sou um homem de Deus aqui nesse lugar. Eu represento a Deus, eu sou um sacerdote. O resto é tudo só para corroborar, para que o propósito se cumpra. Então a minha profissão é para eu ter sustento, mas para eu cumprir o propósito. Esse é o nosso propósito, irmãos. Sermos sacerdotes do Senhor. Amém, meus queridos? Os irmãos entenderam? Sabe, é isso que nos define. Sabe, que você tenha no seu coração o sacerdócio. Que você entenda que você é um sacerdote do Senhor. E como eu falei, se você quiser se tornar, se você quiser, tornar não, você já é. A Bíblia fala em Apocalipse que Jesus já te tornou um sacerdote. Mas se você quer aprender como é que um sacerdote vive, aqui é o teu lugar. Se você não quer, você vai ficar bem incomodado de andar no nosso meio. Mas é bem-vindo também. Mas você vai estar achando, não, esse pastor aqui fica pegando meu pé, não, e esse povo aí fica incomodando, fica lá, a Neide fica falando, abre a boca aí, irmão, bate palma, me deixa quieto aqui. Não, não vou deixar você quieto. Se você veio aqui, eu vou te incomodar mesmo, irmão. Mas é como eu sempre falo, irmão, tem coisa que é melhor a gente descobrir aqui, do que descobrir lá no céu. Porque lá no céu não vai ter mais como mudar. Mas graças a Deus que você está entendendo isso hoje. E nós temos nos tornado uma igreja de sacerdotes. E a consequência é que uma igreja de sacerdotes, ela tem o poder de mudar a sua geração. Porque com o sacerdócio vem o governo. Como nós lemos lá na palavra de Deus, falou, agora vocês são a minha nação de reis e sacerdotes. Ou seja, a consequência do sacerdote é o governo. Deus nos chamou para mudar a nossa geração, para introduzir a presença dEle, para ministrar ao Senhor. Sabe, se o mundo está um caos, é porque a igreja não tem se manifestado, irmãos. Né? Algumas semanas, teve aquele caso lá, foi no Texas, de uma escola agora, que morreram 19 crianças. E eu fiquei pensando, se cada igreja evangélica nesse país, e o que não falta é a igreja evangélica desse país, orasse pela escola da sua região. Aqui, por exemplo, nós temos o Colégio Leto, aqui para baixo tem o HCC. Se cada igreja adotasse uma escola que está na sua região, isso não ia acontecer. Se cada sacerdote, se cada igreja exercesse o seu domínio, a sua autoridade, o diabo não ia ter mais lugar nesse país. Se tem, irmãos, é porque os crentes não estão exercendo o seu sacerdócio. É porque os crentes estão esperando que um líder religioso se levante e faça. Que alguém faça, algum líder faça no lugar deles. Mas deixa eu dizer, não é isso que Deus quer. Deus levantou um exército. Jesus morreu por todos nós. Jesus não pagou mais caro para mim, não. Pagou o mesmo preço para mim e para você. Para que eu e você pudéssemos ser sacerdotes do Senhor. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice. Deus não está te dando, não está fazendo você escutar essa mensagem. Quem está assistindo, Deus não está deixando você assistir essa mensagem por um acaso. Existe um propósito nela. Irmãos, quantas vezes eu agradeço ao Senhor, eu paro para falar, Deus, obrigado por ter ouvido isso um dia, por entender o meu propósito, que eu podia, como diz o apóstolo Paulo, estar correndo atrás de vento, esmurrando o vento, fazendo qualquer coisa, perdendo tempo na minha vida, mas eu entendi o propósito de Deus, sabe, e esse é o rumo da minha vida. Eu espero que você tome essa decisão também, e que se aplique-se, invista, faça parte, envolva-se, sabe, o que nós temos aqui dezenas de coisas para que você realmente se envolva, irmão. Um culto como esse aqui tem dezenas de funções. Pergunto para você, você veio aqui assistir um culto? Ou você veio prestar um culto? Você veio fazer um culto ao Senhor? Vai ter irmão que é muito espiritual, né? Não, eu sirvo a Deus só no meu espírito. Deixa eu falar, é bonito servir no Espírito, é gostoso. Mas para que o profeta para que o sacerdote sacrificasse ao Senhor, tinha que cortar a lenha, porque a lenha não vinha do céu.
Então ele tinha que ir lá, pegar o machado, achar uma árvore, derrubar, cortar a lenha, arrastar, fazer fogo. Eu até hoje não sei fazer fogo, nem com carvão, que dirá com lenha, né? Tinha que fazer fogo. Aí tinha que pegar o animal pelo chifre, entendeu? Levar lá para fora do arraiá, né? Imolar. Imolar é decepar. Você imagina, o cara devia ficar sujo, ensanguentado, né? E aí cortar a pele daquele animal, fazer todos os cortes ali de açougueiro, tirar as pedras, tirar a gordura, levar até lá no templo para vir o fogo e aí oferecer sacrifício e vir a presença do Senhor. E a gente acha bonito, mas a gente não quer todo esse processo até chegar nisso. Então, para que a gente faça um culto ao Senhor, tem coisas que são espirituais e são mais importantes, mas tem aspectos naturais. A gente quer chegar aqui, está tudo pronto aqui, né? Ah, que maravilha. Não, você é sacerdote. Você é quem faz as coisas acontecer. Você não é consumidor, você não veio aqui para pegar a bênção, né? Não, você é o abençoado, você veio aqui para abençoar, você é filho de Abraão. Qual que é o chamado de Abraão? Vai, sai da tua casa, vai andar onde eu te mandar e seja uma bênção. É você quem faz as coisas acontecer, é você quem cria o ambiente, é você quem prepara. Dia desses nós tivemos uma reclamação na célula. Ah, pastor, porque o negócio aqui não tem os acontecimentos. Ué, faz. Está faltando, faz. Não é você que é a igreja? Não é você que é o sacerdote? Mas qual que é o papel de quem é o espectador? Aí, pastor, esse louvor aí está fraco. Mas se você é o sacerdote, não, se Deus está me movendo para tal coisa, se eu estou achando que precisa de mais fogo aqui na célula, eu vou ser a tocha. Porque eu não estou esperando o outro fazer, eu sou o ministro, eu sou o responsável, então eu vou fazer. Mas a postura do religioso qual que é? Ah não, tem que chamar alguém para fazer. Tem que chamar. Os irmãos já devem ter percebido que a gente não chama muito convidado para vir aqui. Porque nós entendemos que tudo que a gente precisa está na casa. Eu não falei, tem que orar, não tem um departamento. Não é você quem ora. Então veja, a postura de quem é ministro, ele não está esperando, ele não terceiriza. Podia chamar alguém aqui para fazer uma oração forte, para orar por cura. É você, meu senhor, minha senhora, que vai orar por cura. E Deus vai morrer, porque Jesus morreu para mover através de você. Mas você tem que querer, você tem que mover, irmãos. Se você quer que a tua célula incendeie, começa com você. Começa você a jejuar, começa você a orar, começa você a clamar a Deus que vai acontecer. Você é sacerdote. Não fica esperando do outro, não fica cobrando, porque ninguém aqui é pago para poder animar você, para fazer as coisas no seu lugar. Não é esse o espírito da igreja. Nós somos uma igreja de sacerdotes. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu ministério, cada crente é um ministro, todos nós fazemos todas as coisas. Como eu falei dos ministérios, eles foram do evangelista, do profeta, do mestre, eles são para equipar os santos. Deus não chamou ninguém para ficar fazendo nada, para ficar assistindo. Esse é o papel do ímpio, até ele vir para o lado de cá. Mas um crente não pode viver desse jeito, irmãos. Não pode viver, porque você se tornou sacerdote. O mesmo Deus, o mesmo Espírito, a Bíblia fala, o mesmo batismo, nós somos um só corpo, um só batismo, a mesma fé. Então deixa eu dizer, que diferença há para o Espírito que move em mim, que move na vida de alguém que tenha muitos dons? Que diferença tem para o Espírito que move em você? Não tem nenhuma. Você precisa acordar para isso. Nós precisamos ser uma igreja onde os crentes exercem o seu sacerdócio. Exerça o sacerdócio lá na tua cela, vai treinar na cela, exerça onde você for, você é um sacerdote. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu não queria parar de falar, mas vamos terminar esse culto. Fica de pé. Sabe, eu fui criado
Uma denominação muito tradicional. Eu lembro uma vez que um demônio manifestou numa reunião. Mas, irmão, era gente pulando pela janela, fugindo pela porta, se escondendo debaixo de cadeira, de mesa. Desse jeito. Morrendo de medo. Chama o pastor! Mas eu louvo a Deus que depois que a gente mudou de ministério, irmãos, eu não gosto de fazer propaganda de ministério, mas a Videira é uma igreja que me abençoa demais, irmãos. Eu louvo a Deus que quando a experiência que a gente viveu no Brasil, quando alguém manifestava, a gente tinha que mandar o povo voltar para o lugar, porque era tanta gente querendo expulsar a capeta, os irmãos achavam vantagem expulsar. E às vezes manifestava, levantava uns 20, volta lá para o seu lugar. Não era assim, Andresa? Dá licença. Não, só um acompanha aqui. Era tanta gente querendo, porque eles tinham entendido que o papel deles era... Aí o problema era o oposto, né? Faltava capeta para expulsar. Era tanto crente querendo expulsar, que faltava capeta. Né? Ô, Jesus! Não falta... Está faltando aqui capeta para expulsar. E chegava um visitante na igreja, era o povo tudo, eram uns 10 em cima. Não, vai para minha cela, não, você tem que conhecer a minha. Dava briga, irmão, dava briga. Na reunião discipular, porque ele pegou o visitante que era da minha cela. Eu falei, calma, tem a cidade inteira para evangelizar. Mas sabe, irmãos, quando você descobre qual que é o teu propósito, você quer fazer ele, você quer viver. Eu lembro, irmãos... adolescente, experimentando o poder de Deus, sabe? Isso é maravilhoso, irmãos. Não abra mão disso. Não abra mão. Eu não abro mão de fazer você viver isso. Eu não abro mão. Mas eu quero que você viva também. Sabe, eu quero te desafiar a fazer um compromisso com Deus. Aliás, não é um compromisso, não. Deus só quer ouvir o seu sim. Fala você com Deus. Fala, Deus, eu quero ser um sacerdote. Eu quero ser uma sacerdotisa. Sabe, eu quero viver como um ministro. Rejeite toda passividade espiritual. Você não foi chamado para ficar só na arquibancada assistindo. Não, eu quero viver uma história com Deus. Quero viver experiências reais. Essa igreja aqui foi a igreja que Deus me plantou para exercer o meu ministério. Sabe, eu quero ser alguém conhecido. Tem uma igreja lá em Tampa, há muitos anos atrás. Eu conheço aquelas pessoas, eu sei o nome delas. Elas fizeram diferença aqui nesse lugar. Não era só um lugar onde as pessoas se reuniam, um grupinho de comunhão. Não, foram alguém que tinha diferença. Sabe, irmãos, faça a diferença. Seja um ministro. Seja alguém que acrescenta no corpo. Não seja alguém que o corpo tem que arrastar, não. Você sabe, irmãos, um corpo, quando ele funciona, a igreja não faz mais porque existe uma parte do corpo amortecida, tem que ficar arrastando. Sabe, não seja você isso. Seja alguém que faz diferença. Seja alguém notado. Pastor, por que o fulano não veio hoje? Não sei, mas está fazendo falta, né? Sim, está fazendo falta. Porque esse irmão faz diferença aqui. Sabe, faça a diferença. Você recebeu o talento, você recebeu dons dos céus. Se você não sabe, Deus vai te mostrar. Mas você tem que querer. Senhor, me mostra. Eu quero ser útil. Eu quero estar disponível para a tua obra. Senhor, eu quero ser alguém que faz a diferença aqui nessa igreja. Eu quero ser um ministro do Senhor. Aqui é só um treinamento, porque a diferença mesmo eu vou fazer lá fora. Mas eu quero ser alguém relevante no teu reino. Eu não aceito uma vida de mediocridade. Não aceito simplesmente assistir homens e mulheres de Deus fazer as coisas. Eu quero também. Eu quero fazer parte disso, Senhor. Se essa é a sua vontade, eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus. Essa é uma igreja de sacerdotes, Senhor. Pai, nós não aceitamos, Senhor, nenhuma passividade.
nós não aceitamos espírito de engano, de incapacidade, nós não aceitamos condenação do diabo, daqueles que pensam que não pode, daqueles que pensam que não são capazes, daqueles que estão acusados ainda pelo diabo. Mas eu declaro que eles já foram comprados pelo sangue de Cristo, comprados não apenas para salvação, mas para hoje serem os teus sacerdotes nessa terra, Senhor. Pai, eu declaro, Pai, que é chegado um tempo em nossa igreja, em que todos os membros, ó Pai, deste corpo irão funcionar, Senhor. Funcionar aonde o Senhor estabeleceu, Senhor. Não estou dizendo que todos vão fazer a mesma coisa, mas como num corpo, cada um vai ter a sua função, cada um vai exercer, e esse corpo vai crescer, vai avançar, vai ganhar velocidade, vai fazer diferença nessa cidade, porque nunca se viu um lugar onde todos os crentes são sacerdotes. As pessoas vão conhecer, as pessoas vão vir aqui, vão querer saber o que está acontecendo, vão querer saber de onde que é esse crente, vão te pedir, falar, me leva lá na tua igreja, porque eu nunca vi um crente fazer isso. Se um crente é isso, eu quero ver o que a igreja é capaz. Eu declaro sobre todos nós neste lugar, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. É chegado um novo tempo, meus irmãos.